Entrevista. Todo ano tem um grande evento da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Rio Grande do Sul, a BRHRS, que se chama Congregar. Vem gente de todo o país para refletir sobre posturas dentro do mundo corporativo, muito direcionado a líderes, a gestores de gente, né, gestores de pessoas, recursos humanos, seja qual for o termo que se utilize. Mas essa constante atualização, essa reflexão. Então, quando vivemos este contexto de grandes mudanças a todo tempo, em grande velocidade, esse é um espaço também de reflexão. Por isso, conversamos agora com a designer de aprendizagem, que é curadora de conteúdos e mentora de carreira e é diretora técnica do Congregar, Aline Silveira, que como curadora de conteúdos também foi responsável por contribuir no convite a quem seriam os palestrantes, as falas desse evento. Bom dia, Aline. Bom dia, Sabrina. Obrigada por nos atender nessa manhã. E começo te perguntando assim, como fazer um filtro de dilemas a serem abordados num mundo com tantas transformações que afetam diretamente também esse mundo empresarial. A gente mencionou aqui a questão dos clubes, que não deixam de ser grupos, organizações, né, empresariais, inclusive, na questão do racismo. Essa semana foi bastante polêmica a declaração de um outro CEO, que tem bastante espaço de fala, dizendo que Deus me livre de mulher CEO, e teve toda uma repercussão, inclusive foi afastado dos conselhos dos quais fazia parte, também se afastou da própria escola de negócios que estava como CEO. Nesse mundo tão cheio de dilemas, como elencar os dilemas que precisam ser tratados? Então vamos lá. Bom dia para quem nos ouve, para a equipe que está aí também. Bom dia. Não é simples, né? Mas eu acho que o que funciona muito é a gente ouvir quem está vivendo os dilemas. Então, essa é uma co-construção e a gente foi escutar pessoas que a gente sabe que já vivenciam muito isso. Nós também, Liane e eu, que somos as curadoras, temos bastante contato com gente do mundo corporativo. Formamos um comitê executivo dentro da BRH e um comitê temático para ouvir. E a partir disso, então, entendendo o que as lideranças estão vivendo, que as áreas de gestão de pessoas estão vivendo, a gente foi encontrando esses caminhos e buscando as pessoas de referência mesmo, que poderiam ampliar o nosso olhar sobre os temas que estão aí mais quentes, que envolvem, sim, essa questão da pluralidade e que inclui a equidade de gênero, que inclui esse olhar, quanto a gente bota energia agora, no futuro. Então, a construção ela é coletiva. Aline, as empresas hoje, elas já estão preparadas para toda essa questão de acolhimento, de diversidade dentro das corporações? É um trabalho que ainda está sendo construído. E a minha segunda pergunta vai no sentido justamente da tua carreira, como mentora de carreira. O que se espera hoje do funcionário, do comportamento dele dentro de uma empresa? Então vamos lá. Sobre a questão da diversidade, a gente fez muitos avanços nos últimos anos. Eu sou uma otimista em relação a esse tema. Eu acredito que a gente vai continuar evoluindo, ainda que a gente tenha episódios favoráveis no meio do caminho. Então existe sim muita empresa fazendo um trabalho sério, um trabalho consistente, um trabalho que envolve tanto olhar para as suas políticas, para seus processos internos, para a forma como a gente busca as pessoas para trazer para dentro da organização, como também trabalhar no letramento, porque não é só levar a pessoa para dentro da empresa, mas também criar para ela um ambiente em que ela possa aprender e se desenvolver, que ela tenha a mesma condição também de prosperar dentro dessa organização. Então, eu acredito que sim, que a gente tem muita gente fazendo trabalho sério e que isso é o que vai fazer a gente continuar dando passos, talvez horas mais rápido, horas mais lentos. Eu estava ouvindo vocês o exemplo aí, né, do clube, ir atrás, entender se houve ou não uma questão de discriminação racial. São movimentos como esse, a gente não se conformar e tampouco se omitir, que vão permitir que a gente de fato tenha avanços relevantes nesse tema. E aí, sobre carreira, eu penso que o que mais a gente precisa hoje, ontem a gente já conversava com alguns palestrantes que chegaram, também foi um assunto que falamos, a gente sabe que a gente precisa saber daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano. Então, quanto mais prontidão, facilidade eu tiver para aprender, para me desenvolver, curiosidade para buscar, entender, testar, mais
próximo eu estou daquilo que as organizações estão precisando nesse momento. São pessoas que são capazes de rapidamente entender que a coisa está funcionando de uma outra forma e se preparar para isso. Aline, agora que tu falaste em prontidão para aprender, não é só quem ingressa, né? Existe uma questão de aprendizado continuado. Eu queria o teu comentário direcionado agora aos líderes, aqueles que estão lá conduzindo as organizações. Porque nesse fluxo, né, que se fala do top-down, de cima para baixo, e pegando como exemplo isso mesmo, que aconteceu essa semana com o Thales Gomes, muito conhecido como o fundador do EasyTax, né, um dos criadores, e CEO, então, dessa corporação, da Singu também, e estava à frente da G4, Educação de Negócios, sendo afastado, assumindo uma mulher, também foi afastado do Conselho da Hope. Não vou te pedir para comentar diretamente o tema, se não te sentires à vontade, mas para falar com os líderes, o quanto precisam estar atentos, né? Porque mesmo líderes consolidados, que tipo de atenção precisam nesse ambiente exatamente de dilemas, em que questões surgem a todo momento e com uma extrema exposição no mundo em que se está permanentemente em redes sociais. Olá, Sabrina. Primeiro, assim, realmente foi um episódio lamentável, com o qual discordo completamente e me sinto diretamente afetada, então zero problema de manifestar isso, pelo contrário. Acho que os movimentos realizados, eles ainda são pouco, e também não gosto de dar muito ibope, porque para mim passou, agora ele que faça as reflexões dele. Eu acho que tem uma coisa que vai parecer clichê, mas é muito fato, que é empatia. Quando eu escuto uma fala dessa, o que eu penso conhece muito pouco do outro lado da realidade, do outro lado convive muito pouco com pessoas que vivem esse processo de poder se desenvolver, conquistar e achar os seus meios de conciliar para poder, de fora, emitir uma opinião tão infeliz como essa. Então, o que eu penso é que o líder que está sentado nessa cadeira, ele está atento justamente a esses movimentos. Ele precisa escutar as pessoas que estão próximos. Não dá para a gente se fechar na nossa bolha e achar que a nossa bolha, ela reproduz tudo que está acontecendo na nossa organização. Uma organização, ela é uma mini sociedade, ela tem diversas realidades e ela, assim, vai conseguir liderar e inspirar cada vez mais, tanto quanto você seja capaz de conhecer a realidade daquelas pessoas e, a partir disso, tomar as decisões e agir diante dos dilemas, respeitando e incluindo o que tu sabe sobre os desafios de cada um, que são diferentes. Aline, muito obrigada. Aline Silveira, que é designer de aprendizagem, curadora de conteúdos, mentora de carreira e é diretora técnica do Congregar, participou da curadoria dos temas que lá estarão nessa edição do evento, que tem como tema Dilemas Humanos, Escolhas que Transformam. Obrigada pela participação aqui no Jornal da Mix, um bom dia. Obrigada, bom dia. Espero que quem estiver lá no evento, se quiser me encontrar, vou estar por lá, vou ter um prazer de conversar. Obrigada, Aline. Obrigado. O Congregar 2024 que começa hoje, 25, 26 e 27 de setembro, acontecendo no Centro de Eventos da PUC, aqui em Porto Alegre.